Salve, salve molecada, sejam bem-vindos ao canal Mate Terei, eu sou o professor Luciano. Então hoje a gente vai ter a aula 2.1, é uma aula bem curtinha, é uma aula bem rapidinha e talvez eu acho que seja uma unidade muito mais tranquila e muito mais fácil de você trabalhar. Algumas pessoas sentiram muita dificuldade na unidade 1 do livro, você vai ver, ó, vai tirar de letra essa unidade, beleza? E a gente vai estar falando, ó, sobre números quadrados perfeitos. Pois bem, e o que seriam os números quadrados perfeitos? Eu até coloquei a definição aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Todo número natural que for quadrado de outro número natural é chamado de número quadrado perfeito. Então, olha aqui do lado aqui, ó. Pode não ter ficado claro isso para você, mas repare aqui. Vamos pegar o exemplo 3. 3 elevado ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3 vai dar igual a 9. Estou até fazendo sinal em libras, hein? Então, repara só. O 9 ele é quadrado perfeito por quê? Porque ele é quadrado de um outro número. Ou seja, quando eu peguei o 3 e elevei ao quadrado, eu calculei 3 vezes 3, 9. Então, isso quer dizer que o 9 ele é quadrado de quem? Ele é quadrado do 3. Então, o 9 a gente diz que ele é quadrado perfeito. Eu até coloquei aqui QP só para indicar que é quadrado perfeito. Repara, 5 ao quadrado é quanto? 5 vezes 5 vai dar igual a 25. Então, o 25 também ele é quadrado perfeito. Bom, então se a gente for imaginar de 0 até 100, a gente consegue facilmente, pela tabuada, identificar quais são os quadrados perfeitos. Mas é claro que quando o número passar da casa lá do 999, ou seja, um número maior que 1000, isso já vai dar um pouquinho mais de trabalho. E o que a gente faz então para identificar se o número ele é quadrado perfeito? Muito simples, ó. Eu tenho aqui dois exemplos, ó. Esses exemplos, eles são da página 36 do livro A Conquista da Matemática. Quem ainda não se ligou, ó, tá aqui, ó. Livro que eu uso, deixa eu dar aqui, ó, um zoomzinho. Então vamos para o exemplo, página 36, número 3. Tem 4 números lá para a gente verificar se estes números são quadrados perfeitos, galera. Então, o que a gente vai fazer? Selecionei 2. Um desses caras aqui vai ser quadrado perfeito e o outro não vai ser quadrado perfeito, beleza? Então, vamos começar pelo 1444. Eu vou fazer a decomposição em fatores primos. Mas o que é número primo? Número primo é todo número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Então, lembra qual era a sequência? Era o 2, 3... 5, 7, o 9 não é, porque o 9 é divisível por 3, então a gente pula para o 11, 13, 17, 19 e por aí vai os números primos. Então eu tenho que fazer a decomposição aqui. Como é que a gente fazia isso? Como aqui é par, eu vou procurar sempre fazer a decomposição em ordem crescente de números primos. Então eu vou começar pelo 2. Se eu dividir aqui por 2, 1444 dividido por 2, isso vai dar 722. Dividindo por 2 novamente, isso vai dar 361. Bom, repare que o 361 não é divisível por 3. Você lembra como é que faz essa verificação? Era simples, ó. Era só você somar esses 3 algarismos aqui do número. Ó. Se eu somar 3 com 6 vai dar 9, com 1 vai dar 10. E 10 não é divisível por 3. Então isso quer dizer que o 361 não posso dividir aqui por 3. Da mesma forma que eu também não consigo dividir por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Aí você teria que ir tentando, né? Tentar dividir por 7 para ver se vai ser divisível, depois por 11, por 13. Como eu já sei que aqui ele é divisível por 19, vai facilitar a minha vida. Então aqui embaixo vai dar 19, divido novamente por 19 e aqui deu 1. Então, repara, como é que ficou essa decomposição aqui, ó? Ficou 2 ao quadrado vezes 19 ao quadrado. E aqui, nessa decomposição em fatores primos, que eu vou responder se o número é quadrado perfeito ou não. Por quê? Todos esses fatorezinhos aqui de baixo, né, que são as bases aqui, os fatores primos, eles devem ter obrigatoriamente os expoentes com índice par. Então, neste caso aqui, como esse expoente é 2 e esse é 2, e ambos são pares, isso quer dizer que esse número aqui, ele é quadrado perfeito. Olha o outro exemplo aqui, 1080. O que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 2, vai dar 540, divido por 2 novamente, 270, divido por 2, vai dar 135,
Repare, se eu somar aqui os algarismos, vai dar 5 mais 3 vai dar 8, mais 1 deu quanto? 9. E 9, ele é divisível por 3. Então, olha lá, monstrinho, eu vou dividir aqui por 3, ó. Monstrinho carinhosamente falando, tudo bem? Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar quanto? 45. Repara, ó, 5 mais 4, 9. Ainda posso dividir por 3. Então, aqui vai ficar, ó, por 3 vai dar igual a 15, por 3 vai dar igual a 5 e por 5 dá igual a 1. Então, aqui o que vai ter? Ó? 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Só lembrando, porque eu tenho 3 fatores iguais ao 2. Ó. O 3 eu tenho quantos fatores? 1, 2, 3. Então, fica 3 elevado a 3. E o 5? 5 elevado a 1. Então, repara. Se você tiver pelo menos um aqui, ó, um fator aqui embaixo, com expoente ímpar, já não é mais quadrado perfeito. E aí que está o grande detalhe. Professor, eu precisaria ter dividido isso tudo? Ou seja, na hora que eu cheguei aqui, ó, que eu dividi por 3, já não dava mais para dividir por 2. O que eu consegui observar? Que eu tenho uma quantidade ímpar de fatores iguais a 2. Então, eu não ia precisar continuar dividindo até o final. Então, você já poderia chegar aqui, ó, marcar isso aqui e falar para o seu professor, não é quadrado perfeito. Por que eu poderia falar que não é quadrado perfeito? Porque aqui, ó, já me daria 2 ao cubo. Isso daqui já iria ser uma justificativa suficiente para mostrar para o seu professor que esse número não é quadrado perfeito. Então, só recapitulando, para a gente verificar um número, se for um número muito grande, se ele é um quadrado perfeito, você vai fazer a decomposição em fatores primos. Lembrando que todos os fatores primos aqui embaixo devem ter obrigatoriamente expoentes pares. Se tiver um expoente ímpar, aquele número já não é mais quadrado perfeito. Beleza? Então vamos ver agora raiz quadrada. Salve, salve então, molecada! Já que a gente acabou de aprender número quadrado perfeito, isso agora vai facilitar a nossa vida quando a gente precisar tirar uma raiz quadrada de um número racional. Lembrando, né, o que é número racional? Imagina o seguinte, todo número que pode ser representado em forma de fração. Então, por exemplo, se eu pego aqui 4 sobre 2, essa fração aparente, ela vai me dar aqui como resultado um número natural, né, que é o 2. O 2 também ele é um número inteiro. Então, repare que o 2, eu posso escrever ele numa divisão de 2 outros números inteiros. Enfim, o que importa é o seguinte, venha na sua mente, caramba, eu posso escrever esse número em forma de fração? Posso. Então, esse número, ele é um número racional, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo agora é calcular a raiz quadrada de alguns números racionais. É claro que eu vou estar tentando pegar números que venham me dar resultados provavelmente inteiro, e um segundo exemplo que eu vou estar fazendo já vai ser de um número racional com casa decimal, tá ok? Bom, tá aqui da página 38, vamos fazer esse daqui, ó. Ele pediu para você calcular a raiz quadrada desse número. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se ele é um quadrado perfeito. Se ele for, fica molezinha tirar a raiz quadrada. Vamos lá? Então, ó, por 2 aqui. Quando eu dividir por 2, aqui vai ficar 6, 4, 8. Vou dividir novamente por 2. Dividindo por 2 vai ficar, ó, 3, 2, 4. O número ainda continua par, ó. 324. Vou dividir novamente por 2. Por 2 aqui vai dar, ó, 1, 6, 2. Continua par, então eu continuo dividindo por 2. Isso daqui vai me dar 81. Opa, 81 é ímpar, dá para dividir por 3. Então eu venho aqui, ó, por 3 deu 27, por 3 deu 9, por 3 deu 3, por 3 deu 1. Então repara aqui, ó, o 2, ele tem quantos fatores aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Já é par. O 3. Opa, então esse número tem raiz quadrada. Tá? Uma raiz quadrada é natural ali, exata, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Para cada par de números, eu vou estar tirando uma raiz quadrada. Então, aqui, ó, vai sair o 2, aqui, ó, sai o 3 e sai o 3. Aqui, eu vou multiplicar isso tudo. Então, eu venho aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3 vai dar 36.
6, ok? A outra forma, que provavelmente deve ser o que o seu professor explica, é o seguinte: eu não tenho essa decomposição aqui, vou colocar aqui um ou. Então, aqui eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4 também. E eu quero calcular a raiz quadrada desse número. E aí, o que ele fala para você lá? Ó, vai tirar a raiz quadrada, você vai pegar aqui os expoentes, que são pares, e vai dividir por 2. Então, ó, se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, vai ficar o quê? 2 elevado a 2, por quê? 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. E aqui, 4 dividido por 2 também vai dar isso. E aí, aqui dá quanto? Ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, ó, isso vai dar igual a 9. 9 vezes 4, esse resultado vai dar igual a 36. Então, agora a gente vai ver um exemplo que a gente vai calcular a raiz quadrada de um número decimal, com 2 casas decimais. O exemplo também é dessa página aqui, ó, página 38, que é a raiz quadrada de 2,56. Então, se liga aqui, ó, raiz quadrada de 2,56. E aí, aqui vai ficar como, ó? Tem uma propriedade que vocês só aprendem lá no 9º ano, ou seja, ano que vem, que são as propriedades, você vai começar a estudar radiciação. Então, algumas propriedades radicais. Só que eu já vou adiantar uma delas para você, ó, que vai ficar, ó, molezinha para você fazer esse exercício. O que ocorre? Primeira coisa que eu vou fazer é escrever esse número racional aqui, que está na forma decimal, eu vou escrever ele em forma de fração. Então, como é que vai ficar, ó? 256 sobre 100. Lembrando, quantas casas decimais tem aqui? 2 casas decimais. Então, vai ficar sobre 100. E essa propriedade da fração, você pode tirar a raiz quadrada do numerador, ou seja, da parte de cima, e a raiz quadrada do denominador, ou seja, a parte de baixo. Então, aqui eu tenho, olha lá, monstrinho, vai se ligando aqui, hein? Preste atenção, hein? Ó, raiz quadrada de 256 dividido por raiz quadrada de 100. Então, vou chamar agora de Anjinho, né? Então, olha lá, Anjinho, que não para de falar durante a aula. É você que está lá, ó, acorda, meu filho, tá dormindo? Você não está na sala de aula, não. Você está aqui, ó, na tela do seu smartphone. Se liga aqui, ó. Raiz quadrada de 256. Tem um bicho cantando aqui atrás, gente, só para perturbar o juiz, ó. Então, deixa eu voltar aqui que ele está atrapalhando um pouquinho, ó. Raiz quadrada de 256. Eu já sei que é 16. Eu vou colocar aqui, ó, 16. E embaixo, raiz quadrada de 100 é molezinha, né? 10 vezes 10 dá quanto? 10 vezes 10 dá 100. Aí eu tenho aqui 16 dividido por 10, esse resultado vai me dar 1,6. Mas, professor, eu não estou conseguindo ver que 256 a raiz quadrada dele é 16. Faz para mim? Claro, meu filho, olha lá. Vamos fazer a decomposição, então, em fatores primos, ó, para a gente ter certeza. Eu vou começar dividindo por 2, vai dar 128. Por 2 deu 64, por 2 deu 32, por 2 deu 16, por 2 deu 8, por 2... Opa, que 8 feio é esse aqui, ó. Por 2 deu 4, tô cansando, hein? Minha mão tá cansando. Por 2 deu 2, por 2 deu 1. Então, repara, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que eu fiz isso daqui, ó? 2, 2, cada par eu vou tirando 1. Ou seja, cada par de fatores iguais, óbvio, né? Se for diferente ali, eu não posso formar um par, né? E aí, que deu o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2. Esse resultado deu igual a 16. Beleza, galera? Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula, ó, molezinha. Essa unidade está aquela, ó, para você que foi mal na sua escola, sei lá, no primeiro bimestre, trimestre, depende de como é o sistema de avaliação. Olha só que molezinha. Números quadrados perfeitos e raiz quadrada, tá ok? Ó, não esquece de se inscrever aqui no canal não, tá, galera? Eu conto com a participação de vocês, ó, já tô com 400 inscritos, rumo a 1000. Preciso que você divulgue aí pra sua galera aí, ó. Eu tenho uma galera lá do Ceará, eu tenho a galera do Amapá, a galera de Tiradentes, a galera aqui de Teresópolis que tá me dando maior moral, tem gente do Rio, tem gente espalhada por todos os cantos aí assistindo as minhas videoaulas. Então, chama teu coleguinha de sala, fala com ele, ó, o professor usa o mesmo livro, cara, olha aqui, ó. Esse daqui é o livro do 6º ano, mas não tem problema não. O que acontece?
eu estou trabalhando todos. É claro que as aulas agora são voltadas para os alunos do 8º ano. Mas, por exemplo, essa matéria aqui, números quadrados perfeitos e raiz quadrada. Isso daqui você utiliza lá no 6º ano também. Então avisa para o seu coleguinha lá, e o professor ensinou lá como é que faz, né? Decomposição em fatores primos, raiz quadrada, tá ok? Bom, valeu, fica com Deus, já falei demais. Até a próxima.